distintos vereadores, ao público presente. Faz uns 20 anos que eu não venho aqui, mudou bastante, mas a tribuna continua no mesmo lugar. Deixaram exatamente onde ela foi, desde que isso aqui foi construído. Eu vim aqui hoje por uma necessidade que eu senti muito grande em relação à intenção que eu tive e a Câmara abraçou em fazer no hospital um exame ginecológico que se chama colposcopia. É um exame que, precursor a esse exame, tem que ter o Papa Nicolau. Então, o Papa Nicolau ele tem que ser coletado de forma correta, ser interpretado de forma correta e valorizado a queixa da mulher. Senão, a busca e a indicação para esse exame fica falha. Eu estou falando isso porque quando se propôs ao hospital, eles disseram que a demanda era pequena. E um dos motivos que eu gostaria de esclarecer para vocês, que a demanda é pequena, é porque pode haver falha neste setor, nessa área que não é o médico quem faz, mas deveria ter uma supervisão para corrigir e evitar que algumas pacientes venham o exame normal e estejam necessitando da colposcopia. A colposcopia é um exame simples, mas muito necessário, porque ela indica locais no colo da mulher que evidenciam pelas imagens, quando se coloca reagente, que precisa biopsiar, porque ali pode, vamos dizer, haver uma criação de atipias e ali inicia o câncer. Então é visto de forma bem anterior que isso venha a acontecer. Foi alegado também que o valor que eu cobrei era muito alto, mas eles omitiram que estava incluso também o tratamento. E não foi uma negociação, foi um comentário simplesmente. Então, só cobraria, eu falei, e usaram maldosamente esse valor, que era global, para comparar com valores de cada colposcopia que se faz por aí particular. Para desgastar a sua intenção, no sentido de desmerecer a sua boa vontade, desmerecer a necessidade que esse exame deve acontecer. Por que a minha insistência que deva acontecer? Primeiro porque é necessário por si só. E depois tem um aparelho encostado no hospital 10 anos, sem usar, que só precisa de uma revisão e trocar uma lâmpada. Então, se tem quem faça e se tem o aparelho, por que manda para São Paulo? Por que manda para Itapevi? Por que essas mulheres atravessam de 4 horas da manhã, só chegam 8 horas da noite em casa, deixa criança pequena, às vezes não tem dinheiro para alguém tomar conta, às vezes não tem recurso financeiro nem para se alimentar em São Paulo, muitas até nem vão. Preferem, se ela não tiver sintoma nenhum sinal, elas deixam para lá, elas não continuam, ou elas nem iniciam o tratamento. Tem inúmeras pacientes que a gente tem conhecimento disso. Então, eles também, quando se referiram a essa resposta, em primeiro lugar, eles não tiveram nenhum respeito de me avisar, olha, estamos escrevendo para a Câmara, a senhora quer dar alguma ideia ou dar a sua opinião sobre o que está acontecendo? Não, simplesmente eles mandaram para cá de uma forma evasiva, de uma forma maldosa e dissimuladamente saíram da história, impondo como condição a melhor forma é a mulher ir para São Paulo. Não, não pode ser essa a melhor forma de resolver um problema desse. Pois se nós temos o aparelho e não está sendo usado, a melhor forma é usá-lo. Existe uma demanda. Não quero dizer que não existe, porque existe. Existe uma demanda reprimida enorme que vem atrás da gente. Na minha casa,
já chegou exame de mulheres que moram aqui perto da gente, com problemas, sem saber o que faz. Doutora, para onde eu vou? O que eu faço? Que eles estão desde outubro, sei lá desde quando, com esse... Dá licença, por favor. Desculpa. Então, com esse exame não me dão retorno, eu não sei o que fazer. Então, existe sim uma demanda. O que não funciona é o agendamento. O agendamento tem problema ali, porque existe uma barreira, a população é brecada ali, existe alguma coisa que aquilo não avança, aquilo para e dá uma impressão, um desespero. Eu estou atendendo uma paciente que não tem 15 anos e que não conseguiu o agendamento até agora. A mãe fez um escarcéu o dia que chegou com essa moça. Eu até chamei a secretária para ouvir o que a mãe fala e não se conseguiu mandar a moça para frente. Por quê? O agendamento não funciona. O agendamento tem alguma coisa ali que dificulta. Então não vem me dizer que não tem demanda reprimida, porque tem. E bastante. Essa moça, graças a Deus, está indo muito bem no tratamento, embora ocorrendo muito risco e sem ter outra alternativa, porque para São Paulo não houve condição de encaminhá-la. Com o que eles escreveram aqui, ficou uma conotação de que eu seria o quê? Uma exploradora, uma mercenária, cobrar uma fortuna? Não, longe de mim uma carapuça dessa. Domingo fez 35 anos que eu estou em Jequitiba, foi 1º de março de 1980. Até hoje eu faço atendimento a título de colaboração. Faço ainda. Várias vezes de madrugada estão atrás de mim para assinar um óbito, para ir não sei aonde, e por aí vai. Vereadores mesmo já necessitaram. Faço isso sem ser objeto de negociação. Deus me livre cobrar alguma coisa numa hora dessa de desespero, seja quem for. Eu não quero saber nem se eu conheço a pessoa. Eu faço, porque é uma hora triste, é uma hora que você tem que se sensibilizar com aquele desespero da família e resolver o problema. Se Deus permitiu que eu fosse médica, então numa hora dessa eu quero manter essa posição. E até hoje eu trabalho a título de colaboração por vários momentos da minha vida. Não só nesse, por vários momentos que precisar. Paciente não tem vaga, não tem isso, não tem aquilo, eu vou fora de vaga, eu atendo na minha casa, mas que ele não vai voltar se ele ouvir o caso, não vai. Então não venha querer me dar uma carapuça de exploradora, porque não cabe para mim isso não. Quem escreveu querendo dar essa conotação, não vai encontrar respaldo. A minha briga por isso é porque nós temos um aparelho em total desuso e o povo aí precisando, necessitando e tendo como final da história é ir para São Paulo, que é o melhor remédio. Não, não é. Não é, isso não pode ser, isso não tem sentido. Eu não posso admitir isso. E depois impor isso como condição é impedir que a medicina seja exercida na cidade. Eu sou médica, como é que vão me impedir de fazer medicina? Não sei fazer outra coisa não, só medicina. E por que aquilo está parado? O que interesse tem por trás dessa situação, de manter aquilo em desuso? Há de ter alguma coisa, eu que não estou conseguindo enxergar. Mas isso não tem coerência. Não pode. Se existe o aparelho, existe a mão de obra, existe o paciente, tem que botar para funcionar. Isso tem que haver um consenso, já houve da parte do Legislativo e da população. Eles fizeram uma resposta que o próprio presidente também não aceitou. Muito evasiva, muito dissimulada, para escorregar e continuar como está. Como está uma beleza. Não está não. Como está tem que mudar. Porque muitas mulheres deixam o tratamento, acham a vaga e não vão, não conseguem vaga, às vezes corre um risco tremendo, às vezes tem que, vamos dizer, pagar para fazer
fazer o exame, porque eu vou fazer o que com a mulher? Ainda hoje recebi, essa semana, duas pacientes, mãe e filha, no Barnabé, o hospital de Pedreiras, encaminhando para o médico a queixa da paciente, dizendo que ela tinha que fazer esse exame. Porque muitas vezes a queixa da doente impõe o exame. Você está com isso, então tem que fazer isso aqui. Não precisa nem Papa Nicolau, só o que ela refere já é condição sine qua non de fazer o exame, vai ter que fazer. E o que eu vou fazer com essas duas? Tive que mandar fazer particular. E ainda bem que elas aceitaram e podiam fazer. Mas há muitas que não vão poder pagar para fazer. E se nós temos condição de fazer, por que vamos manter essa situação de não, e não se pode mudar? São Paulo, vai dar graças a Deus que a gente não está mandando para lá, está resolvendo os nossos problemas. Se a gente tem pouco recurso, vamos usar o que tem, mas encostar para lá e dizer que o melhor é correr o mundo para fazer, não podemos admitir. Temos que fazer por onde isso acontecer aqui. Se não querem que eu seja a profissional que vai fazer, tudo bem, é direito dele escolher outro, não tem problema, mas faça. Atenda esse povo, o povo precisa, o povo merece, e o povo está esperando, muitas estão esperando que o prefeito se sensibilize, que eu creio que ele ainda vai ouvir isso de perto. Se estiver me escutando, eu sou persistente, eu não desisto não. Se eu desistisse fácil, eu não estava aqui esses anos todos. Eu enfrento a situação, quanto mais difícil for, mas eu enfrento o desafio. Até, se eu estiver errada, eu humildemente vou me dizer, tudo bem, eu me retiro, você venceu, mas eu não posso estar errado. Então, não estão deixando eu fazer medicina, não estão deixando eu atender meus doentes, eles estão precisando de mim, eu tenho que gritar por eles. Está batendo de frente exatamente esse jogo aí, vamos dizer, um dizendo faz aqui, o outro dizendo vai para lá. É isso que está dando esse confronto. Só isso, essas opiniões que não estão se adequando a um consenso que favoreça esse povo que está aí necessitando, evoluindo muitas vezes com uma doença mais séria e que pode abreviar a sua vida de forma desnecessária. Pode morrer uma mulher da família, uma mãe da família, é uma tragédia. Os homens, me desculpem, eles também são muito necessários, mas morreu uma mulher na casa, acabou. Morreu a dona da casa, acabou. Por mais que o homem seja importante, a mulher morreu, acabou a família. Ninguém sabe mais o rumo. Morreu o pai, também é uma dor tremenda, mas se sobrevive. Mas sem a mãe é muito complicado. Passeada, doutora! Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, só para lembrar, teve aí o Dia Internacional da Mulher, passamos em brancas nuvens, nada de nenhuma comemoração. Dizem que vem aí uma carreta fazendo mamografia, ótimo, quem que vai dizer que isso é ruim? É ótimo, tomara que vá nos bairros, que pegue esse povo que não conseguiu vaga e faça os exames, realize, isso é maravilhoso. Mas só tem uma coisa, a carreta depois vai embora, o problema continua. Cadê o nosso mamógrafo? Outra coisa que deveria ter também, porque eu sei da necessidade, é o câncer que mais mata a mulher, é mama. Essa história eu vou dar só para servir como uma pedagogia, um exemplo que a pedagogia gosta muito de colocar. E na década de 70, no Rio, existia uma senhora doente, que era filha do presidente da República, detalhe, era filha do presidente da República, e tinha um adenoma na hipófise. E foi comentado nos neurocirurgiões da Santa Casa, que era o melhor centro de neurocirurgia do país, faria cirurgia, mas não tinha um aparelho. E agora? O aparelho não tinha. Tinha um cirurgião, mas o aparelho não tinha. O que acontece?
Ele comprou o aparelho. Mais 5 minutos, até menos, obrigada. Ele comprou o aparelho e doou para a Santa Casa. A moça foi operada, foi muito bem sucedida e aquele aparelho continuou servindo a outras pessoas que tiveram. O que eu vou tirar de exemplo, de lição disso aí? Quando a coisa acontece na pele, com gente perto, muito bem, com família, o foco muda. Precisa a doença chegar perto da gente, para a gente dar valor aos que estão sendo penalizados e abandonados e tratados com desdém e com descaso. Porque é assim que eu considero não querer fazer aqui um exame para esse povo que precisa e que muito que isso se resolva. É o que eu tinha a falar, agradeço a